Em entrevista ao programa Palavra Aberta da TV Câmara, emissora da Câmara de Deputados, o deputado federal General Girão advertiu para usos distorcidos da Lei de Segurança Nacional pelo STF, cerceando a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. O parlamentar abordou também as calúnias proferidas por políticos e personalidades de esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro, além de criticar recentes decisões do STF que liberaram Lula para concorrer às eleições em 2022 e invalidaram anos de apurações e processos judiciais em diversas instâncias. No ensejo, o deputado descreveu: "A gente precisa ter muito cuidado, diz respeito à soberania e às autoridades constituídas. O projeto revoga a Lei de Segurança Nacional, que foi utilizada pelo STF para enquadrar alguns deputados e algumas pessoas que foram às ruas para se manifestar por algo que precisa ser estabelecido. A Constituição Federal prevê que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si." O general também explicitou a importância do debate no que concerne ao voto impresso e auditável. Há um ponto perigoso e estamos discutindo isso: a atualização sobre o processo eleitoral. Com as eleições eletrônicas, temos talvez uma das votações mais rápidas do mundo, mas ainda depende de validação do voto. Queremos inserir a obrigação de validação, ter o voto auditável. Conforme General Girão, também há riscos no que tange à liberdade de expressão nas redes sociais. Infelizmente, há muitos partidos de oposição que querem criar restrições ao uso das redes sociais. Não pode incriminar qualquer postagem nas redes sociais. Abordando o caso de Daniel Silveira, ele ressaltou: "Infelizmente, temos hoje um quadro de utilização da Lei de Segurança Nacional em que um deputado federal que tem imunidade parlamentar foi enquadrado como criminoso por ter ofendido ou ameaçado integrantes do STF. A gente lamenta muito esse enquadramento. Pretendemos que isso seja muito bem redigido para que não dê margem a dúvidas por interpretação de um juiz de primeira instância, de segunda instância ou da mais alta corte." A respeito de julgamento do STF que anulou condenações de Lula, o general foi enfático: "Essa semana não foi agradável para aqueles que anseiam por justiça. O STF considerou o ex-presidente Lula como não sendo culpado de nada, tornando ele elegível. O que aconteceu nesses últimos 8 anos foi julgar alguma coisa que acabou virando um grande ilusionismo. O sítio de Atibaia não existiu, as provas, as buscas da Polícia Federal, as denúncias, as delações, os vídeos, o triplex do Guarujá. Não é possível que estejamos assistindo a esse grande ilusionismo pelos 11 assistentes de palco do grande ilusionista, o Mr. L. Assista." Olá. A Câmara dos Deputados deve analisar nas próximas semanas uma proposta de 2002 que altera o Código Penal e prevê punições para crimes contra o Estado Democrático de Direito, além de revogar a Lei de Segurança Nacional. A proposta é polêmica e divide opiniões. Para conversar conosco hoje, recebemos o deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Este é o Palavra Aberta. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Ok, um abraço forte, Felipe Rodrigues, muito obrigado pelo espaço, pela atenção e pelo tema que está sendo proposto para discussão. As pessoas precisam saber do que a gente tem feito na Câmara, o que está circulando na Câmara de Deputados e o que a gente pode discutir, até mesmo estamos aqui nas bases para ouvir também as pessoas, tá certo? Então, muito obrigado pelo espaço oferecido. Deputado, para a gente começar aqui a nossa conversa hoje, o que o senhor acha dessa proposta, né, de 2002, que está sendo desarquivada agora? Veja, na verdade, o que a gente está tratando, Felipe, é da Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional, durante muitos anos, inclusive na própria composição, quando da Constituinte de 88, foi falado que essa Lei de Segurança Nacional deveria acabar, mas não foi extinta naquela oportunidade, ela foi mantida. Então, a gente entende que algumas coisas da Lei de Segurança Nacional, até mesmo o termo segurança nacional, durante muitos anos, passou a ser considerado um termo avesso, um termo não muito simpático para aqueles que tinham ofendido, vamos dizer, a soberania e a segurança interna do país. Alguns termos deixaram de ser usados.
E segurança nacional foi um termo desses aí. Só que, engraçado, os Estados Unidos da América criaram um departamento de segurança nacional. Então, segurança nacional é uma coisa importantíssima, mas, infelizmente, muitos políticos, com mandato ou sem mandato, sempre acharam que a Lei de Segurança Nacional precisava ser alterada de acordo com a nossa Constituição e com o momento atual. Então, a gente entendeu da importância de se fazer essa mudança. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado, porque ao mexer numa lei com abrangência, que mexe com o Código Penal e que com abrangência de respeito à soberania, de respeito às autoridades constituídas, veja, nós estamos vivendo um momento agora no Brasil onde vários políticos se arvoram no direito de chamar o presidente da República de genocida. Isso é um absurdo, você tá incriminando uma pessoa, colocando isso daí na mídia, sem provas, sem comprovações e até mesmo sem um julgamento e uma condenação. Então, dizem, né, o Código Penal também é muito claro em relação a isso daí, se você ofende alguém desse jeito, é uma ofensa que pode ser cobrada nos tribunais. Bom, se isso daí fosse transformar numa ofensa cobrada nos tribunais, que seja com uma penalidade bastante rigorosa para que as pessoas não fiquem, né, provocando uma situação que a gente sabe que não caberia dentro da estrutura administrativa e até mesmo dentro da estrutura política do país. Afinal de contas, nós estamos numa república democrática e na democracia você tem liberdades, mas ao mesmo tempo você tem que ter responsabilidades. Então, a Lei de Segurança Nacional, a proposta do deputado Arthur Lira, nosso presidente da Câmara, foi colocá-la em discussão para que ela seja alterada, no caso aí, revogada. A gente está construindo alguns detalhes aí que a gente pode ir falando à medida que você fizer perguntas. Uhum. Quais são as principais mudanças que essa proposta de 2002, né, passou aí 20 anos, né, parada na gaveta e agora está sendo desarquivada, né? Quais são as principais mudanças que ela coloca com relação à Lei de Segurança Nacional? Não, a primeira grande mudança é que ela quer revogar a Lei de Segurança Nacional, certo? A Lei de Segurança Nacional que foi utilizada ultimamente agora pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar alguns deputados, enquadrar algumas pessoas que resolveram ir para as ruas para se manifestar a respeito de uma situação que a gente precisa que seja obedecida, que a Constituição brasileira, ela prevê claramente que os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos entre si. E a gente hoje sabe que está faltando uma harmonia entre os poderes, né? Essa harmonia não está existindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa que a Lei de Segurança Nacional, ao ser revogada, mantenha, e aí assim, por isso que foi desenterrado esse PL aí de 2002, é que se nós temos que ter uma lei, que ela seja uma lei para defender, sim, o Estado democrático. Eu não gosto do termo Estado democrático de direito, eu acho que existe uma redundância, né? A democracia brasileira é que tem que ser defendida. Muitas pessoas abrem a boca e falam em democracia sem muita propriedade de saber o que estão defendendo. A começar pelo fato simples de que a República Democrática, ela pressupõe liberdades, de culto, liberdade de religião, né? Pressupõe alguns direitos de pessoas que a gente sabe que regimes comunistas não têm. Então, a gente tem uma certa incoerência nesse sentido. O primeiro ponto fundamental, então, é a revogação da Lei de Segurança Nacional. Esse é um ponto fundamental. O outro que eu digo que é um ponto que precisa ser muito bem analisado, e nós temos conversado isso com a deputada Margarete, que está relatando esse PL, que a gente insiste que é importante que isso seja levado a uma comissão especial. Eu sou um dos defensores, junto com outros deputados do PSL, que nós precisamos que esse PL seja discutido numa comissão especial, porque ele revoga uma lei importantíssima para a soberania do país, né? Por exemplo, dentro da Lei de Segurança Nacional, nós tínhamos o enquadramento de que um dos crimes fortes ali é você atentar contra a integridade territorial do país. Existem, no passado, movimentos que tentaram separar o Brasil. Então, é um crime de altíssima gravidade você querer separar o país, quebrar a integridade territorial. É uma das cláusulas pétreas do Brasil, a integridade territorial, regime democrático, é outra cláusula pétrea. Então, nada disso daí poderá ser alterado, ser mexido.
Então, esse é um dos pontos que eu considero como sendo um dos pontos fundamentais. E tem um ponto que eu digo que é um ponto perigoso e que a gente está discutindo isso com a deputada Margarete, que é no tocante à atualização em relação ao processo eleitoral. O que a gente tem hoje? O Brasil, ele, com o passar dos anos, com as eleições se transformando em eleições eletrônicas, né, com o voto online, o voto colocado na medida que a gente tenha essas urnas eletrônicas, nós temos a votação, talvez uma das votações mais rápidas do mundo, é o processo eleitoral brasileiro, só que é um processo eleitoral que ainda depende de alguma coisa que a gente chama de validação do voto, a comprovação do voto, se ele realmente foi aquilo que você clicou no computador durante o seu processo eleitoral. Então, a gente está querendo que a gente possa inserir ali também a obrigatoriedade, por mais um instrumento, a obrigatoriedade de que o voto validado possa vir a acontecer. O que é isso daí? É o voto auditável. Nós precisamos fazer com que haja uma possibilidade de que a urna eletrônica que deposita o nosso voto eletrônico, que ela possa também ser auditada, ter a comprovação de que aquele voto realmente foi computado ao final. E o último ponto, que eu considero também como importante, é sobre o uso das redes sociais. Quando eu entrei na política, Felipe, falava-se que para você conseguir votos, você deveria usar os 3 S's: saliva, suor e solado de sapato. Com esses 3 S sendo praticado, você conseguiria se eleger. Na medida que nós entramos na campanha política, nós começamos a ver que não bastavam só os 3 S, né? Tinha que entrar um 4º S, que uma senhora me falou que era sorte. Ok, muito obrigado, um 4º S de sorte. Mas aí nós usamos muito as redes sociais. Eu não sei se aqueles que estão nos assistindo estão sabendo, mas o meu voto foi um dos 10 votos mais baratos da história política do Brasil. O meu voto custou 44 centavos cada voto que eu obtive. Por quê? Porque eu usei muito as redes sociais. Então, a gente colocou um 5º S para ser agregada a tudo isso daí, que é o celular. Na verdade, eu sei que celular não é com S, mas o smartphone é com S. Então, essa alteração da Lei de Segurança Nacional, com esse PL 6764, a gente pretende que sejam criados, sim, instrumentos de controle, mas que seja liberado para que as redes sociais possam fazer o seu trabalho de divulgar a sua intenção de candidato. Atualmente, existe uma tentativa de partidos de oposição, que eu digo que infelizmente não querem o bem do Brasil, não querem o bem da nossa democracia, eles querem criar muitas restrições. É claro que todo e qualquer cidadão que se sentir ofendido por alguém tem o direito e o dever de buscar cobrar essa ofensa na justiça. Agora, não pode você colocar qualquer afirmação, qualquer postagem que seja colocada nas redes sociais, que seja considerada como fake news por alguém que ache que aquilo dali é fake news. As pessoas costumam mentir muito na política brasileira, infelizmente, e quererem incriminar a gente. A redação do PL que veio para nós não agradou e a gente questionou de imediato a deputada Margarete, que acatou o nosso questionamento. Então, a gente tem essas preocupações, sim. Eu espero que a gente consiga, na semana que vem, prosseguir um pouco mais e, em conclusão, em síntese, nós precisamos levar esse PL para ser discutido numa comissão especial. Que aí a gente faz uma audiência pública, a gente chama mais deputados, porque, por enquanto, poucos estão participando desse debate, né? Ele está muito restrito, muito fechado. E não se deve mexer numa lei com esta magnitude da Lei de Segurança Nacional, que protege a soberania do país, que protege o cidadão brasileiro na sua liberdade individual, né? Um dos direitos básicos da democracia é exatamente a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e a gente precisa, sim. Lembrando que, infelizmente, nós temos hoje um quadro de utilização da Lei de Segurança Nacional, onde um deputado federal que tem a sua imunidade parlamentar garantida pelo artigo 53 da Constituição Federal, esse deputado foi enquadrado como sendo criminoso dentro da Lei de Segurança Nacional por ter ofendido ou ameaçado integrantes da Alta Corte de Justiça do Brasil.
A gente lamenta muito esse enquadramento, não concordamos com ele e esperamos que a gente possa também, por causa disso, fazer com que isso fique muito bem redigido, para que não tenha margem a dúvida nenhuma por interpretação de um juiz de primeira instância, de segunda instância ou da mais alta corte. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui, quero agradecer as explicações do nosso Palavra Aberta de hoje. Ok, eu espero que a gente possa construir, sim, a melhoria nas leis do Brasil, porque, infelizmente, nós vivemos um momento bastante complicado hoje no Brasil, né? Essa semana aí foi mais uma semana de surpresas não muito agradáveis para a justiça brasileira, que eu digo, para aqueles que anseiam por justiça, quando a gente teve agora aí o Supremo Tribunal Federal considerando o ex-presidente Lula como sendo não sendo culpado de nada e tornando ele elegível, tá certo? Eu até hoje escrevi um artigo que vocês podem receber uma cópia desse nosso artigo, que a gente está dizendo que o que aconteceu nesses últimos 8 anos pelos juízes de primeira, segunda e terceira instância foi julgar alguma coisa que eu estou chamando de um grande ilusionismo, né? Alguém se arvorando no direito de ser um mágico praticou o ilusionismo no país, enganando a todos, né? Então o sítio de Atibaia não existiu, as provas coletadas naquela busca e apreensão feita pela Polícia Federal não existiu. Infelizmente, o triplex do Guarujá também, em função das denúncias, das delações premiadas, dos vídeos colocados lá para o mundo todo assistir, nada disso aconteceu. Foi um grande ilusionismo. Então, não é possível que a gente esteja com um ato de ilusionismo acontecendo no Brasil, sendo acobertado pelos 11 assistentes de palco do grande ilusionista que é esse Mr. L. Ok? Muito obrigado pelo espaço que vocês nos ofereceram. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Foi um prazer ter você conosco mais uma vez. Eu sou Felipe Rodrigues. Não se esqueça de fazer o download do aplicativo Câmara ao Vivo, que já está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. Até a próxima. Senhor presidente, estou sendo ouvido? Sim, lhe ouço, e o plenário lhe ouve. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o meu colega Antônio de Paula, que acabou de se expressar no plenário em relação a esse triste momento que o Brasil está vivendo. A paz social está ameaçada por uma canetada de uma irresponsabilidade sem tamanho, num momento muito sensível do país, mais uma canetada que vem do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente acaba se perguntando, e o que a gente tem que fazer? Que nós que fomos eleitos e temos direito na inviolabilidade de opiniões, palavras e votos. O que a gente vai fazer? O que o Supremo Tribunal Federal está querendo que a gente faça com o quê? Depois de fazer esse absurdo. É um país da impunidade. Eu quero saber se o COAF vai investigar se houve informação privilegiada para algum político do PT, porque teve um senador, Humberto Costa, que colocou na sua rede social no dia anterior dessa liberação aí, das condenações aí do ex-presidente, que eu não gosto nem de falar o nome dele, que para mim é bandido, condenado 3 vezes já e deve ser assim, voltar para a cadeia e não ficar se dizendo que vou concorrer nas eleições. Era até bom que concorresse mesmo, que vai tomar uma surra, porque o Brasil não aceita mais ser enganado por essa coisa absurda. E eu estou até estranhando aí, um colega nosso aí recentemente aqui agora se externou a palavra dele, aí falou, e estava cheio de estrelas lá de trás, aí no painel. Então quer dizer que o partido dele voltou a valorizar então a estrela vermelha e tal. Bacana isso, porque nas eleições passadas até a cor vermelha eles tiraram. Isso é um absurdo, isso é uma falta de vergonha na cara que a gente precisa ter no Brasil e não sermos chamados de país da impunidade por causa de atitudes constantes e totalmente desequilibradas de alguns ministros do Supremo. Me desculpem aqueles que agem de forma equilibrada, mas é desequilibrada sim uma atitude dessas que mexe com a Bolsa de Valores, que mexe com o dólar, que vai mexer com tudo, tá certo? E o cara não sofreu nada, está recebendo o salário dele aí direito. Isso é um absurdo, a gente não pode deixar isso acontecer. O Brasil não merece esse tipo de responsabilidade por parte de um ministro Supremo que foi colocado aí, claro, não foi eleito, foi indicado. Indicado por quem? Qual foi o discurso dele antes da indicação? É uma pena que a gente ainda esteja vivendo essa parte aí. Nós temos proposta, sim, na Câmara dos Deputados de apresentarmos mudanças para essas indicações, para pararmos com essa pouca vergonha, porque para mim isso é uma pouca vergonha. Um ministro que se
que se presta para isso daí, para mim, deveria pedir para sair. É como a gente deve fazer, como a gente fazia nos quartéis aí, nos cursos operacionais nossos. Pede para sair, porque realmente o Brasil não aguenta mais. Se for feita uma pesquisa de opinião para saber o que é que o brasileiro pensa em relação ao Supremo Tribunal Federal, o brasileiro não tem dúvida que os 11 realmente são lamentáveis. É uma lástima a gente estar vivendo esse momento nacional. E eu espero, senhor presidente, que a Câmara dos Deputados e o Senado possam dar resposta e chamar esse ministro à responsabilidade com impeachment, e vamos protocolar, sim, esse pedido de impeachment. E para terminar, senhor presidente, quando é que vão soltar o Daniel Silveira? Tá certo? Está sendo tratado pior do que os terroristas de Guantánamo. Quando é que ele vai ser solto? É isso que eu quero saber também. Muito obrigado. Sexta-feira, e nós estamos aqui na Câmara, infelizmente, participando de um julgamento. É um ato de exceção que a gente está vivendo no Brasil nesses dias. Por mais uma atitude arbitrária, o Supremo Tribunal Federal hoje vai praticamente receber o referendo da Câmara dos Deputados da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Lamentamos que um ato ilegal, inconstitucional, que foi referendado pelos 11 ministros do Supremo, este ato esteja agora sendo referendado pela Câmara dos Deputados. Esperamos que a Casa, assim como falou o deputado Arthur Lira no seu discurso de abertura dessa sessão fúnebre para mim, o deputado Arthur Lira coloque sim algumas medidas para serem adotadas pela Câmara dos Deputados para que nós possamos, como deputados, termos garantido o nosso direito de parlar. O parlamento é para parlar. O deputado tem que falar. O deputado tem que expressar as suas opiniões, que não são somente suas, são de seus eleitores. O deputado tem que expressar as suas opiniões, independente de a quem ele esteja se dirigindo, porque ele representa os votos que ele obteve. Se um parlamentar não pode falar, ele não está executando o seu ato de ser um parlamentar. Então esperamos que a partir da semana que vem, medidas sejam adotadas pela Câmara para que nós possamos voltar a ter esse direito garantido, porque hoje, como falei, uma sessão fúnebre, nós estamos tendo o nosso direito de falar cesseado. Reconhecemos que o deputado Daniel Silveira exagerou, falou palavras que não deveria falar, mas ele admitiu isso nas suas razões de defesa apresentadas aqui no plenário hoje. E mesmo assim, a maioria dos deputados está votando pela manutenção da sua prisão. Uma sessão fúnebre, de uma semana de cinzas, nós esperamos que entre para a história. Mas tenho a certeza, o meu voto contrário a isso que aconteceu aqui hoje estará também registrado na história.